Oi, se você curte RPG de mesa e adora um cenário sobrenatural, você não pode perder o nosso vídeo de hoje, pois no nosso vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um dos maiores cenários mitológicos, sobrenaturais já criados aqui no Brasil, Trevas RPG. Isso mesmo, um cenário criado por Marcelo Deldébio e Norson Bútrio, fez um sucesso muito grande na década de 90 e até hoje ele é jogado por pessoas em todo o país. Então, se você curte Trevas RPG e quer saber mais a respeito deste mundo espetacular, fica aqui, que depois da vinheta a gente volta. Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Neste quadro eu estou falando a respeito de um dos mundos de RPG, o mundo de trevas. Neste mundo, muito parecido com a nossa Terra, as criaturas sobrenaturais, anjos, demônios, vampiros, não só existem, como elas têm um plano de dominação global. E cabe a você, meu caro jogador, impedir que isso aconteça. Se você curte o Mundo de Trevas RPG e curte aqui o meu canal, você sabe que este não é o primeiro vídeo que eu faço falando a respeito deste cenário incrível. Eu já fiz uma playlist contando a história de Trevas, eu já falei a respeito dos seres sobrenaturais, das escolas místicas, do Arcanorum, e hoje eu estou aqui para fazer o segundo vídeo desse bloco, onde eu estou falando a respeito do mundo de Trevas RPG, das estruturas, das instituições que fazem parte desse mundo. No primeiro vídeo eu falei a respeito das instituições voltadas para o cumprimento da lei no mundo de Trevas, ou seja, eu falei a respeito do FBI, da Interpol, das polícias brasileiras, das agências auxiliares de polícia, tá? E se você perdeu o vídeo anterior, não fica chateado não. Aqui no card tem um link que vai te levar para essa e para outras playlists ligadas ao estudo de Trevas RPG. E se você curte o sistema Daimon, não deixa de ir lá no meu canal dar uma olhada, que eu tenho também uma playlist lá de vídeos explicando tudo que você precisa saber sobre o sistema Daimon, tá ok? Então é isso aí. Que caiu aqui de paraquedas, nem sabe o que é RPG? RPG é um jogo de interpretação de papéis. É um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para escrever uma história, para contar e viver uma aventura. É um jogo que preza bastante pela interpretação, preza bastante pela criação de histórias. E se você está interessado, procura um grupo aí perto da tua casa, porque você vai gostar bastante da experiência de jogar RPG. Não tem ninguém perto que jogue? Não fica preocupado não, existem grupos, né, comunidades na internet, no Facebook, no Instagram, no Discord, onde pessoas se reúnem para poder jogar, e lá com certeza vai ter uma vaguinha e alguém interessado em te ensinar. Quem sabe você até acaba virando o primeiro narrador da sua região. E se você vai mesmo começar a jogar, não deixa de dar uma olhadinha aqui, tá? Também o link está, né, no card da minha playlist a respeito de RPG para iniciantes. Nessa playlist eu falo tudo que um jogador iniciante precisa saber para não passar vergonha na sua primeira sessão, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, né, onde eu falei a respeito das instituições do mundo de treva, que são ligadas à lei, aquelas instituições que existem para o cumprimento da lei. Isso, é claro, não significa que essas instituições não possam servir de palco para as criaturas que estão tentando dominar o mundo de trevas, né? Então, muitas vezes elas se infiltram, né, dentro do FBI, dentro da Interpol, dentro das instituições brasileiras, de várias outras instituições ao longo do mundo, para poder coletar informações, destruir provas, manipular, né, o mundo ao seu redor. Então, um bom investigador sobrenatural, ele sempre estará aberto a todas essas possibilidades. No entanto, as instituições que eu mostrei, caso sejam utilizadas pelo narrador para os personagens jogadores, elas deverão serem, evidentemente, relacionadas
né, ao bem, né? Elas estão tentando cumprir a lei, estão tentando prender criminosos, evitar, solucionar problemas, e aqui acolá, é claro, elas irão entrar em conflito com os seres sobrenaturais que estão tentando dominar o planeta. E aí a realidade será aberta aos seus olhos, tá? Mas se o narrador quiser também, ele pode criar uma campanha em outra pegada, ele pode criar uma campanha onde os PCs eles façam parte de instituições fora da lei, tá? Muitas vezes você pode jogar com anti-heróis, né? Não é obrigado você seguir a campanha tradicional e ser um herói. O narrador tá cansado, ele quer fazer uma pegada diferente, os jogadores querem ter uma experiência narrativa diferente, é válido o uso das instituições fora da lei. Também é bom utilizar as instituições fora da lei para servirem até como inimigos dos jogadores quando estes fazem parte das instituições legais. Então, de uma forma ou de outra, o conhecimento dessas instituições fora da lei vai permitir você ter uma visão maior do mundo de trevas. E nós vamos trazer, então, aqui para você as instituições fora da lei que atuam neste cenário. Como vocês sabem, né? Assim como existem os agentes da lei, existem também aquelas instituições que trabalham à margem da lei, né? O problema com essas instituições é que, ao contrário das instituições da lei, elas não precisam seguir nenhum conjunto de regras, elas podem atuar da maneira que elas quiserem, né? Então, elas não precisam conhecer os direitos, elas não precisam seguir os direitos das pessoas, elas não precisam se abster de determinadas ações, como, por exemplo, torturar, matar. Elas podem fazer isso, afinal de contas, elas não se sujeitam à lei, elas estão fora da lei. E toda vez que o jogador, personagem, ele confronta uma instituição dessa, ele tem que ter muito cuidado, porque ele pode sim, de fato, perder o seu personagem ali a qualquer momento. Afinal de contas, essas instituições, elas não se submetem a nenhum padrão conhecido pelo jogador, tá? E aqui a gente vai procurar falar a respeito das instituições mais comuns que costumam existir no mundo de trevas RPG. As gangues de ruas. Bom, em praticamente todo canto do mundo existem gangues, né? Enumerar todas essas gangues seria praticamente impossível. Existem gangues em todos os locais, né? As gangues pequenas praticamente mandam em um pequeno território e outras gangues muito grandes chegam a mandar em cidades, né, em países. O que essas gangues têm em comum é que elas normalmente dominam um pequeno território. Dentro desse território, as pessoas elas têm que seguir os ditames dessas gangues, né? E essas gangues elas costumam realizar guerra de território com outras gangues vizinhas. Até mesmo grandes instituições criminosas como a máfia italiana e a Yakuza iniciaram como gangues, né? Inicialmente elas eram gangues e elas eram encontradas principalmente nas áreas onde havia imigrantes, né? As gangues também, elas variam de acordo com a época que você estiver narrando. Por exemplo, as gangues dos anos 90, elas são muito mais perigosas do que as anteriores, porque elas possuem tecnologia melhor, tá? Então elas têm mais facilidade para obter armas, né? A segunda razão porque elas são tão perigosas é exatamente o uso de drogas, né? Somente a partir da década de 90, as gangues, elas começaram a utilizar, vender, né? As drogas para poder obter capital, para poder manter os seus impérios. Antes elas eram apenas briguinha por território, agora se trata de uma grande realidade comercial, né? Precisam dos territórios para poder vender a droga, com a droga obter dinheiro para poder manter, né, a sua dominação. Outra fonte assim muito importante de renda para essas instituições fora da lei é a pornografia. Pornografia, né, é considerada ilegal na grande maioria dos países do mundo, com exceção aí talvez da Dinamarca e da Suíça, né, considerada crime. Nos outros lugares ela é considerada crime. E ela sofreu assim, um aumento muito grande aí por volta da década de 80 com o crescente aumento dos casos de AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma doença sexualmente transmissível. Né? Então, as pessoas, né, com medo de adquirirem a doença e tudo que fatalmente termina com a morte, elas começaram a sofrer assim, uma mudança de comportamento sexual, já que elas tinham medo de realizar assim, as suas fantasias e todas elas passam, então,
ter que realizar esses impulsos sexuais de outra forma, né? E algumas pessoas pervertidas, é claro, vão para a área da pornografia. O tipo de pornografia também é bastante variável, ele vai desde estupro a mutilações, pornografia com mulheres, com homens, com crianças, com grupos. Então, assim, a riqueza é muito grande do tipo, né, de fantasias que são liberadas através desse tipo digamos assim, de comércio, tá? E a pornografia, as penas, né, nos locais onde ela é proibida também são bastante variáveis, tá? Elas variam desde a multa, né? Você pode pagar uma multa por ter imagens pornográficas, né, por vídeos e tudo, até mesmo a pena de morte em alguns países islâmicos. Em outros lugares, entanto, em todos os lugares do mundo, entretanto, a pornografia ela continua existindo, né? E acredita-se que é um caso que não dá para se vencer, principalmente hoje em dia por conta do uso de tecnologias como a internet, né? Então fica quase impossível de se impedir, né, a pornografia. Para algumas pessoas, entretanto, a pornografia acabou se tornando até mesmo uma forma de vida, né? Existem mulheres que mostram partes do corpo, né, nas redes sociais e tudo, agendam encontros e tudo, e existem instituições também que utilizam as redes sociais para atrair jovens sonhadoras, querem ser modelo e tudo, e realizar inclusive o tráfico de mulheres, né, então quer dizer, cada vez a pornografia aliada, né, às drogas, ela vem fornecendo dinheiro para essas instituições ilegais e vem também criando crimes, situações, né, para que as instituições da lei possam investigar. E por falar em droga, né, a droga ela é assim, ela tem ultrapassado assim os limites, né, dos continentes. Então, ela é o único negócio que pode ser realmente considerado mundial, porque ela prolifera em todo o mundo. Na maioria das vezes, ela inicia, né, com a questão do vício, né, as pessoas que são viciadas, mas há também aquelas pessoas que lucram em cima do vício de terceiros, né? Essas pessoas, elas ganham dinheiro fornecendo droga, vendendo drogas. E não podemos esquecer também do interesse das instituições místicas no uso de drogas, né? Você sabe, muito através do RPG, né, os seres, né, os seres místicos, eles utilizam drogas para poder se comunicar, entrar em estados de meditação, estados de êxtase, através das drogas. Eles também utilizam as drogas para induzir as pessoas a entrarem em cultos e seitas místicas, e aí eles passam a ter nesses viciados buchas de canhão necessárias para lutar por ele nas suas guerras contra as outras instituições sobrenaturais pelo domínio da Terra. Então as drogas, elas vêm, né, juntamente com a pornografia, fornecendo os subsídios necessários para essa imensa guerra, né, mística que está acontecendo no mundo de trevas RPG. Além do que a gente está falando aqui, existem outras instituições, como por exemplo a máfia. É dito que a máfia ela começou com a unificação da Sicília em 1860. A partir daí, né, os iluminados eles entraram em contato com dissidentes dos templários e sob o comando de um italiano conhecido como Signor Mancini, eles criaram a instituição da máfia. A máfia, no início, ela era composta apenas por uma dezena de capos, né? No caso, irmãos, companheiros, que eram encarregados de proteger os comerciantes da Sicília. O próprio termo máfia era um trocadilho, né, que em português significaria Mancini autoriza furtar, incendiar e envenenar. Este grupo inicial, eles se organizaram em famílias, controlando praticamente toda a ilha em poucas décadas. Os seus métodos incluíam desde a chantagem, extorsão e o pagamento de proteção. Aquelas pessoas que não queriam fazer parte da máfia, né, que se opunham opõem às suas ideias e à sua forma padrão de agir, elas eram simplesmente assassinadas, ou seja, elas eram
retiradas do jogo, tá? E esses assassinatos, eles sempre aconteciam de uma forma, assim, cruel, né? Que era para poder todo mundo que ficasse sabendo ficar aterrorizado, né? Amedrontado. Na realidade, gente, para poder ser considerado um membro da máfia, do círculo interno da máfia, a pessoa tinha que primeiro se tornar um assassino. Se ela não matasse ninguém, ela não seria aceita no ciclo mais íntimo, né? E ela era dividida, né, em duas grandes facções: a máfia siciliana, com sede na Itália, né, na Europa, e a máfia da Cosa Nostra, com sede nos Estados Unidos. Ambas ligadas pelo tráfico de heroína, né? Então, costumava-se dizer que se a máfia ela fosse um país, só com a venda da heroína, ela seria o 20º país mais rico do mundo, para vocês terem uma ideia da quantidade de dinheiro que a venda de heroína acaba movimentando, né, para os mafiosos. Desde o início, a máfia sempre considerou a Europa como seu território, então somente a máfia siciliana ela teria autorização para comercializar heroína dentro da Europa. Só com o passar do tempo, outras instituições, né, ilegais, como por exemplo a Yakuza, a Tríade, também começaram a ver que a Europa era um local, um mercado muito bom para ficar apenas a serviço da máfia. Então elas começam aos poucos também a querer entrar na Europa e com isso inicia-se, né, uma verdadeira guerra pelos pontos de distribuição de droga, né? Então, essas instituições, ao longo que elas lutam entre si pelo domínio, né, do comércio de droga na Europa, elas também servem de palco e são utilizadas pelas instituições místicas, né? As instituições místicas utilizam tanto o dinheiro que elas produzem, como também a influência que elas conseguem no seu jogo, né, de determinar quem manda em qual território. Então lembre-se que isso é uma guerra, né, não pelo comércio de heroína, mas sim uma guerra pelas almas dos seres vivos que estão nas rodas do mundo, pelo controle da magia, né? E essas instituições de drogas, elas são apenas bucha de canhão usado pelas instituições místicas nesse cenário, tá? Dentro da máfia, é importante a gente falar sobre um grupo que faz parte da máfia, conhecido como a Mão Negra. Esse grupo ele é um grupo de assassinos de elite, tá? Então, eles são utilizados em último caso, né? Quando um rival, um inimigo, uma pessoa que sabe demais precisa ser eliminada. Então, eles são convocados para poder realizarem essa limpeza. Como eles costumam dizer, eles são chamados para resolver problemas insolúveis. Eles são treinados normalmente pelos dissidentes do grupo dos Templários, né? Então, eles possuem técnicas de vigilância, assassinato, demolição, capazes de causar inveja aos melhores caçadores de demônio. O símbolo deles é uma mão direita, tá? Que sempre é impressa em sangue na parede ao lado do corpo que foi executado. Então, toda vez que se encontra um corpo com uma palma de uma mão desenhada com o sangue dele próprio na parede, você sabe que a mão negra esteve ali e que aquela pessoa foi eliminada pela máfia siciliana. Além da máfia, nós temos também a Tríade, que é outra organização, né, ilícita, outra organização fora da lei, que também atua, né, no mundo de trevas. Então, a Tríade ela deriva de uma organização secreta chinesa que existiu há milhares de anos, né? Oficialmente, apesar dela derivar dessa sociedade antiquíssima, ela é considerada fundada no final do século XVII. Então, a partir do final do século XVII, aquela instituição deixa de existir e passa a ser oficialmente a Tríade. E a Tríade, o próprio nome Tríade, ele provém de uma ideia de ligação entre o céu, o homem e a terra. Os novos recrutas, né, que querem fazer parte dessa instituição, eles precisam passar por pesados testes físicos e mentais. Uma vez aprovados nesses testes, eles precisam realizar 36 juramentos e beber sangue humano em uma das fases do ritual. E esses rituais místicos, eles são feitos para representar uma irmandade de sangue e demonstrar o que vai acontecer com essas pessoas caso os juramentos que elas fizerem sejam quebrados. Eles foram criados inicialmente como um grupo inimigo político do imperador, né? Do imperador chinês. Então, inicialmente, eles queriam derribar o imperador chinês e tomar conta do império, né? Só que quando
os ingleses, né? Só que ele percebe, né, rapidamente quão lucrativo pode ser o comércio do ópio. O ópio, ele é uma substância entorpecente, né, que foi introduzida na China inicialmente pelos ingleses, acabou ocasionando inclusive uma guerra, que ficou conhecida como a Guerra do Ópio. Do ópio vem a produção de outros entorpecentes mais poderosos ainda, como por exemplo a heroína, né? Aí você já começa a imaginar o nível de dinheiro que o tráfico de ópio trazia para a China. Então esses dissidentes políticos, inimigos do imperador, eles começam a comercializar o ópio para poder conseguir dinheiro, para poder alimentar essa guerra política que eles tinham, né? E eles foram tão bem sucedidos, né, com isso, que hoje em dia quase toda a Ásia é dominada por eles. Eles também, claro que para isso, eles não foi apenas a força comercial deles, eles contaram com a ajuda de terríveis magos chineses conhecidos como mandarins. Embora quase todo o dinheiro venha da China, né, eles também têm outras formas de adquirir verba, como por exemplo o tráfico de escravas brancas e a pornografia infantil. Quando Hong Kong, né, deixa de pertencer à Inglaterra e volta para a China em 1997, as tríades estão começando a mudar-se para outros países, principalmente os países da Europa, como também elas vão para o Canadá e para os Estados Unidos. Isso aí faz com que a tríade comece a entrar em conflito com os mafiosos sicilianos e da Costa Nostra, né, que são outras instituições de crime organizado. A guerra, né, entre a máfia e a tríade, ela ainda está em vigor até hoje, né, e ela é utilizada também pelas criaturas sobrenaturais nas suas estratégias, né, de dominação mundial. Sabe-se também, é uma curiosidade interessante, é que o líder da tríade, ele é um dragão chinês, conhecido como Xing Fang. Então, Xing Fang, uma criatura mística, ele criou a tríade para poder utilizar ela como pano de fundo para suas ações no seu objetivo maior, que é o domínio da Roda dos Mundos. Outra organização organizada fora da lei, que também é muito importante no mundo 3PG, é a Yakuza. A Yakuza ela é caracterizada principalmente pelas imensas tatuagens no corpo dos seus membros e pelo hábito, né, das suas vítimas serem encontradas com os dedos cortados. Essa sociedade secreta ela se originou no Japão em 1612 e ela foi criada pelos Ronin, ou seja, pelos samurais sem mestre que saqueavam as vilas. Então esses samurais, por algum motivo, eles perdiam os seus mestres, né? Podia ser porque os mestres morriam, eles não conseguiam defender e não eram recebidos por outros mestres. Podia ser porque eles eram expulsos da vila por terem cometido alguma falha contra os seus mestres, né? Ou então ainda tinham sido julgados por algum crime, não quiseram praticar o harakiri e fugiram. O fato é que eles não tendo mais como sobreviver de forma honrada como samurais, né? Eles acabam tendo que encontrar uma outra forma de vida, e aí eles se unem para criar a Yakuza. Em nenhum lugar do mundo, nenhum grupo criminoso deteve tanto poder quanto a Yakuza detém no Japão. Eles são encontrados no dia a dia, as pessoas já nem mais, tá entendendo, se importam, eles já viraram assim, quase que um estado paralelo dentro do Japão. Ela controla os parlamentos japoneses desde a Segunda Guerra Mundial, né? E ganhou mais poder ainda quando os Estados Unidos, eles retiraram a imortalidade do imperador japonês, né, e reconstruíram o país. A partir daí, a Yakuza passa a controlar grande parte, do Japão, incluindo a indústria de entretenimento. É por isso que a maioria dos filmes, séries, livros, né, japoneses que você encontra, quando falam da Yakuza, eles tentam mostrar essa imagem de uma instituição benfeitora, uma nobreza de caráter, né, quando na verdade todo mundo sabe que não passam de um bando de criminosos. A organização ela também conta com o apoio dos Oyabus, que são os famosos magos japoneses, né? E também tem na sua constituição muito membro de organizações de guerreiros, excepcionalmente
treinados, né, que eles são chamados inclusive de ninjas, né? E esses ninjas, eles são utilizados pela Yakuza na realização de determinadas missões, que pode ir desde o roubo de um artefato, a recuperação de uma informação, até a morte de um inimigo político. E é bem interessante a gente ver assim os ninjas nascendo exatamente de uma organização criada pelos ex-samurais, né? Ou seja, uma instituição que cria guerreiros que são totalmente o oposto, acreditam totalmente no oposto de tudo aquilo que os samurais acreditavam, que são os ninjas, né? Mas enfim, é isso aí. A Yakuza é uma instituição de crime organizado muito poderosa, tá bom? Tem que ser bastante levada a sério no mundo através do RPG e pode proporcionar assim pano de fundo para aventuras excepcionais, tá? Na sua campanha de RPG, tá bom? Nosso próximo encontro nós vamos continuar falando a respeito das instituições de crime, né? Das instituições fora da lei, tá? Vamos falar a respeito dos loucos, nós vamos falar a respeito dos barões da cocaína, dos cultistas, né? Dos serial killer, enfim, de um bocado de organizações, um bocado de criatura de instituições humanas que auxiliam, né? As forças místicas do mal na guerra contra as forças místicas do bem. Tá? Não deu, infelizmente, para falar tudo nesse vídeo, podia ficar muito grande, mas eu peço desculpas, mas no próximo encontro, com certeza, a gente termina de falar sobre todas essas instituições. Se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Não deixa de falar sobre o meu canal para outras pessoas, eu conto apenas com o apoio de vocês para divulgar o meu trabalho. E se você pretende usar alguma dessas instituições que eu falei aqui como pano de fundo para suas aventuras de Travis PG, deixa aqui embaixo qual é a instituição que você vai usar e por quê. E diz também se você vai usar ela dentro do mundo de trevas, no sistema Daimon, ou se você vai apenas pegar a ideia e adaptar para um dos seus mundos. E pode? Claro que pode. O RPG é isso mesmo. Você pega uma ideia daqui, pega uma ideia daquela e cozinha uma nova história, tá? Só porque você pegou uma determinada ideia em um cenário, você não é obrigado a jogar com aquela ideia naquele cenário. Você pode simplesmente usar aquela ideia no seu próprio cenário ou no cenário que você gosta. É claro que você precisa ter conhecimento de RPG suficiente para fazer algumas adaptações, mas isso é perfeitamente possível e com certeza você vai se divertir muito com essas organizações, independente de qual seja o pano de fundo que você resolva usar. Enfim, é isso aí. Obrigado por ficar comigo aqui até o final. Se inscreve, ativa o sininho para receber o próximo vídeo. Nós vamos continuar falando sobre as outras organizações, né, criminosas do mundo de Trevas RPG. Obrigada pelo carinho. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro.